Seja bem-vinda, Carla. Como vai? Bom dia, André, querida comunidade. Por aqui tudo bem? E aí, como vai? Tudo bem também. Agora o calor deu uma amenizada. Apesar do calor que continua muito forte, né, estamos bem. Bom, Carla, a gente tem aqui, vamos trazer aqui algumas notícias do dia. Eu separei uma e a gente tem que começar por ela. Na verdade, temos várias. Primeiro, a reforma ministerial, né, que poderá ser mais ampla em 2024. Nesse sentido, a gente percebe que é um ano de governo, né, um ano que o Lula, né, levou em consideração e ainda leva em consideração essa frente ampla. Alguns ministros, inclusive, dessa frente ampla, acabaram trazendo problemas para o governo e que a imprensa tradicional, né, Carla, sempre aproveita isso para atacar o Lula ou atacar o governo e não atacar a frente ampla que não corresponde aos anseios do governo. Nesse sentido, como é que você vê essa possibilidade dessa reforma ministerial? 2024 é um ano de eleições municipais também, é um ano que ele vai ter que costurar com essa frente ampla, até mesmo por conta das eleições municipais. Passo para você. Bom, eu acho que depois de um ano de governo é esperado que haja uma reforma, né? Uma mudança na casa, principalmente ao considerar que essas reformas elas foram muito tímidas em relação ao que o Centrão gostaria, porque apesar do Lula ter integrado alguns membros do bloco chamado Centrão, ligado principalmente à Câmara dos Deputados, aos ministérios da Esplanada, fato é que o Centrão tem uma fome insaciável de poder. Então, quanto mais espaço eles tiverem, tanto melhor. E isso fica claro quando saiu a proposta de orçamento em que as emendas parlamentares superaram os recursos do PAC. Então, acho que o Lula está com uma espada sobre a cabeça dele e ele precisa lidar com isso. Me chama bastante atenção a ideia da saída do Múcio, que foi um ministro muito controverso, principalmente depois do 8 de janeiro. Eu lembro que a época do 8 de janeiro até saiu um vídeo do Flávio Dino gesticulando muito enfaticamente com o Múcio numa posição apaziguadora. Então, essa relação com as Forças Armadas, sem dúvida nenhuma, teve um papel importante do Múcio no sentido de... Eu não vou dizer apaziguar, porque eu não acho que a situação está apaziguada. Eu acho que no sentido de acomodar os interesses que ali existem entre os Perfeito. integrantes das Forças Armadas e o Então, Carla, governo. desculpa te cortar, mas vamos juntar então essas duas notícias e eu já vou passar para o público, só para ele entender o que a gente está tratando aqui. Porque quando eu passei essa notícia para você, e acho que dá para a gente, né, fazer esse paralelo, o Lula construiu uma relação saudável com militares em seu primeiro ano de governo. Aí eu te pergunto, dentro dessa perspectiva, militares, Lula, essa relação saudável existe até para a gente contrapor e poder pensar nessa reforma ministerial, nessa frente ampla, no Múcio, que, vamos combinar, o que ele fez nesse ano se não passar pano para os crimes dos militares? Né? Aí vamos juntar essas duas? Devolvo para você. Bom, eu acho que o papel do Múcio foi de um síndico do condomínio militar. Assim, ele cumpriu ali um papel de levar os interesses dos militares ao governo. E teve também uma pesquisa que foi publicada esse ano do Instituto Tricontinental, formado por diversos pesquisadores da defesa, que mostrou o lobby das Forças Armadas junto ao Congresso Nacional. Para vocês terem ideia, as três Forças Armadas juntas tinham mais integrantes ali junto aos parlamentares, fazendo lobby, ou seja, defendendo os interesses das Forças Armadas, do que o próprio Ministério da Defesa. E isso eu acho que diz muito sobre a maneira como as Forças Armadas influenciam e às vezes até impõem as suas visões políticas à sociedade civil. E a deferência, né, um certo... Eu não vou dizer respeito, eu acho que é um pouco de medo também que a sociedade civil tem de enfrentar as Forças Armadas nas suas imposições de classe, desde privilégios, manutenções de determinados recursos financeiros, enfim. O Múcio, ele cumpriu um papel de tentar estabelecer um diálogo que não existia. É importante dizer isso. O Lula estava muito magoado com as Forças Armadas, principalmente durante a campanha. Ele não inflamou isso, mas isso ficava muito claro nos discursos dele, principalmente quando a gente considera que o governo Lula foi o governo que mais investiu em defesa e no fortalecimento das Forças Armadas no Brasil. Só que Desde militar... 1 e 2, né? Exatamente. A Dilma continuou isso também. Só que, como diz o professor Manuel Domingos, né? Militar não gosta de dinheiro, militar gosta de receber ordem. Então, faltou para o Lula comandar as Forças Armadas no sentido de direcionar a política de defesa nacional.
O Brasil, gente, é um dos únicos países do mundo que tem a sua política de defesa determinada pelos militares, países democráticos, claro, determinados pelos militares. Quando a gente vai olhar a Europa, toda a política de defesa é determinada por civis que são especialistas no assunto. E não é que o Brasil não tem civis qualificados, especializados no tema, é que o Ministério da Defesa não abre espaço para esse grupo contribuir com a defesa nacional, o que é um grande problema de veto militar mesmo. Então, quem decide sobre a defesa do Brasil são os militares. E o Ministério da Defesa, ele virou meio que um sindicato, como que eu vou dizer? Ele é um representante dos interesses das Forças Armadas no governo, e não um representante do governo junto às Forças Armadas. Isso aí cria uma inversão de valores que muitas vezes coloca o governo como refém. Eu não tenho dúvida, principalmente ao considerar que as condenações do 8 de janeiro atingiram principalmente aqueles bobões, que agora vou tratá-los assim, né? Um bando de mané que invadiu os 3 prédios lá dos poderes da República e acabaram condenados. A gente não viu nenhum general condenado, nenhum oficial de alta patente condenado. Tá essa disputa se vai para a justiça militar, se vai para a justiça comum. Enfim, é difícil acreditar que qualquer um dos mentores, porque a gente não pode achar que a invasão dos 3 poderes aconteceu de maneira espontânea, principalmente depois daqueles acampamentos terem permanecido por meses na porta dos quartéis e dos próprios comandantes militares em novembro de 2022 terem enviado uma carta, enfim, publicado uma carta defendendo o direito de livre manifestação, que é uma loucura, né? Eu até brinquei que a gente viveu para ver militar defendendo a democracia no nosso Brasil, mas é a democracia que eles acreditam, né? Da direita, da extrema-direita. Então, nesse sentido, eu acredito que a saída do Múcio vem porque o próprio Múcio talvez não queira, lembrando que foi muito difícil para o governo fazer essa transição na área da defesa, o governo não encontrava o ministro, o primeiro nome escolhido foi o Nelson Jobim, que recusou esse cargo, porque sabia o pepino que ia assumir. A mãe da encrenca, né? Pois é. Está aposentado, né? Quer descansar, não quer ficar resolvendo problema de militar na República. Então, acabou assumindo o Múcio, que já havia tido uma atuação no governo Lula. Eu acho que ele foi ministro das Relações Institucionais de algum dos governos Lula, se eu não estou enganado. Então, é um cara que tinha trânsito na direita, que inclusive disse que tinha amigos nos acampamentos, enfim. É difícil acreditar que a relação do governo com os militares foi apaziguada. Eu acho que a relação foi acomodada com os interesses dos militares se sobrepondo aos interesses do governo, muitas vezes. Porque a verdade, Andréia, é que o governo Lula ele não queria fazer uma reforma na área militar. Ele quer tocar o projeto desenvolvimentista, desenvolver o país, gerar emprego, renda, acabar com a fome, porque, no fim das contas, é isso que dá voto. A questão militar acaba se tornando uma questão secundária, principalmente numa sociedade conservadora como a nossa, que não entende o valor da democracia. Então, assim, que a ditadura militar foi o maior atraso social, político e econômico que o país já teve no século XX, isso é claro para a historiografia, mas para muitas pessoas não. Então elas acham que a ditadura era boa, não é à toa que o Bolsonaro teve tanto voto, né? Mesmo endeusando o torturador. Então, nesse sentido, eu fico até um pouco preocupada de imaginar quem pode entrar no lugar do Múcio. Eu não vou ficar aqui dando palpite, né? Nem vou fazer exercício de futurologia, mas é difícil acreditar que vai ser algo melhor, né? Não. Imagina, eu adorei a bucha, né? Quem vai aceitar essa bucha que está realmente com problema. E mais do que isso, dependendo desse ministro, essa relação, né, que já é conturbada entre Lula e militares, pode também degringolar. Quer dizer, é muito complicado. Enfim, né? É bem complicado. Agora, eu queria trazer ainda para a gente continuar um pouquinho, essa relação saudável, né? Que é colocado nesse primeiro ano de governo, né, eu fico com um pouco... Porque o que houve foi um apaziguamento de ânimos. Um setor que era golpista, e isso pegou muito mal para as Forças Armadas, que todas não queriam, aí, no geral, o que eles têm em comum, acho que nenhum deles queria o Lula de volta, mas tiveram que acatar. Por que eu falo isso? Porque a gente não teve, Carla, nenhum militar indiciado pelo 8 de janeiro. E isso é uma sinalização, não é? Principalmente generais, né? A gente pegar o Braga Neto, que ficava lá só mais não sei quantos dias, resistam, não sei o quê. Enfim,
Diversos generais. Horas, mais 72 horas, exatamente, foi isso que ele falou, 3 dias, né? Mais 72 horas. Enfim, e ele não é o único, né? O Braga Neto não é o único. A gente teve outros generais golpistas, o próprio general Heleno, que desapareceu, que era o chefe do GSI. Você percebe que os graúdos, nenhum dos graúdos foi indiciado, enfim, nenhum deles ainda, por mais que sejam investigados, a gente não viu nenhum desdobramento, e essa é uma tendência do nosso país, né? De acabar escamoteando os crimes da alta oficialidade. E os militares seguindo com essa farda, vou chamar assim, de incorruptíveis, de moralistas. Enquanto, na verdade, quando a gente vai estudar história, está até no livro, né, Andréia, que minha orientadora e mais 2 colegas publicamos, Ilegais e Imorais, esse aí que está na mão da Andréia, que a gente mostra que os militares, eles são ilegais em vários momentos, porque eles rompem a lei em nome dos golpes, e são imorais, porque eles impõem à sociedade um privilégio de casta, desde aposentadorias e soldos que são flagrantemente elevados em relação ao restante da sociedade, até práticas de corrupção cotidiana, né? A gente viu isso, compra de carne, general que adota a neta para manter a pensão. Enfim, existem uma série de coisas que desqualificam essa aura de incorruptibilidade dos militares, que essa aura foi muito utilizada durante o governo Bolsonaro. Eu não acredito, eu tenho dúvidas, viu, Andréia? E cada vez que o tempo passa, eu acho que eu vou ficando mais cética em relação à capacidade das instituições brasileiras de reagir às tentativas de golpe, principalmente das forças armadas do nosso país. Eu digo isso porque acaba sendo uma tradição de muitos séculos, até se a gente for olhar bem, né? Isso vem lá do século XVIII, XIX, principalmente, né? Esse poderio militar sobre a sociedade, na manutenção de uma ordem que é excludente, que é violenta. Desde lá do Império, em que se pretendia evitar revoluções escravas e manter a população pobre obediente às normas e às leis, até os dias atuais, em que a gente tem a imposição de políticas neoliberais que empobrecem a população e uma tentativa de evitar qualquer reação a isso. A gente está vendo o que está acontecendo na Argentina e isso não é muito distante do que tentou se aplicar no nosso país. Exato. E mais, essa lógica positivista, eles ainda carregam, pelo menos, a questão da ordem. O progresso, eles, né, é extremamente equivocado. Né? O progresso, a relação é enviesada e equivocada, mas a ordem... E o que é essa ordem, né? Só para deixar claro para quem está nos assistindo. A ordem é a ordem excludente, é a ordem em que um grupo minoritário tem uma série de privilégios e isso imposto à grande maioria da população. Que é importante a gente saber isso. A burguesia brasileira não vê a população trabalhadora como igual. Por isso, essa dificuldade da gente viver a república mesmo, que seria uma ideia de uma cidadania plena, com direitos. O governo Lula é um governo que tenta praticar a república, né? Ampliar a cidadania, ampliar os direitos. Só que existem uma série de percalços, de obstáculos impostos desde pelo Centrão, que corresponde aos interesses da burguesia nacional, do grande capital nacional e estrangeiro, até as Forças Armadas, que também estão submetidas aos interesses imperialistas, aqui eu estou falando os interesses dos Estados Unidos. Isso não é uma coisa que começou agora, isso é uma tradição de décadas atrás, se a gente for voltar. E você não rompe assim da noite para o dia. Então, eu acho que o Lula acaba tendo um governo que gostaria de fazer mais, mas não consegue. Então, a imagem que passa é a de um governo acuado, que às vezes late para tentar impor o medo, teve aí 50 milhões de votos, mas depois de um ano, essa lua de mel com a população vai acabando. É claro que o governo teve bons resultados, o crescimento do PIB foi importante, o controle da inflação foi importante, a queda dos juros a conta-gotas, ainda que seja menor do que se esperava, também ajuda, mas é fato que para 2024 precisa de mais. E o orçamento, a ideia de que os parlamentares tenham mais emendas do que o próprio PAC tem de recursos, ou seja, tem mais dinheiro para a emenda parlamentar do que para o programa de aceleração de crescimento, mostra que o governo está muito refém do Congresso Nacional. E o que a gente percebe... Né, Carla? Oi? O próprio valor do fundo eleitoral? Também. Mas eu fico um pouco preocupada com isso, Andréia, porque o que a gente percebe, assim, o Brasil, em 1993, teve um plebiscito. A população foi votar se ela queria o regime presidencialista ou o regime parlamentarista, e ganhou o presidencialismo. Então, assim,
Quando o Congresso Nacional captura uma parte do orçamento da maneira como está acontecendo, isso é muito problemático, isso é muito perigoso. Porque a gente está tendo, na minha visão, uma tentativa de golpe do sistema de governo mesmo, em que a gente deixa o controle do orçamento para o parlamento num regime presidencialista enfraquecido. É claro que a gente tem que pensar que o presidencialismo no Brasil tem uma tradição imperial, o presidente da República acumula muito poder, mas a população decidiu pelo presidencialismo. É inaceitável que haja uma mudança de regime sem que a população seja consultada para isso. Então, eu acredito que, assim, em resumo da ópera, né? Dentro de todas essas dificuldades, a reforma ministerial vai apontar no sentido de acomodação com o parlamento, que isso vai ser muito importante para o governo Lula, e de fortalecimento de determinados nomes para as prefeituras nas eleições desse ano de 2024. Então, vai ter uma dança de cadeiras aí, mas eu acho difícil que alguns ministérios acabem sofrendo trocas. Acho que os dois ministérios que mais estão visados agora, o Ministério da Defesa, com a anunciada saída do Múcio, e o Ministério da Justiça, que ainda está em aberto. É verdade, o Ministério da Justiça também ainda é uma incógnita, apesar de que tem o nome ainda do Lewandowski rolando, né? Então, é uma possibilidade. Mas é isso, e a gente tem que levar em consideração, Carla, que no caso, né, dos militares, eles... essa relação pedagógica de você não ter uma punição pelos crimes que eles cometeram, da ditadura, no final da ditadura, para cá, isso que eu estou pegando recente, tá? Estou pegando da ditadura para cá. Isso gera o que a gente colocou como apaziguamento. Alguém falou assim, olha, mas não é apaziguar, é ser cauteloso. Nesse sentido, não é nem cautela, é apaziguar mesmo, porque a gente sempre, a esquerda, sobretudo a esquerda, ou os governos Lula e Dilma, os progressistas que a gente teve depois da redemocratização, basicamente os governos que têm essa característica são os governos Lula e Dilma, tiveram que ceder para os militares. Dilma, na Comissão Nacional da Verdade, ela colocou a cabeça dela, né? Foi. Não foi? Foi. Foi colocada ali, né? E naquele momento, eles já estavam, pelo menos o clube militar, já estava completamente dominado ideologicamente por Olavo de Carvalho. Então, ele já não tem uma visão progressista, não é? E ainda pega uma visão moralista e entreguista, só ampliou o que a gente viu a partir de 2016 com o Temer, porque aí o Temer ressurge, Tigoen e Companhia Limitada, que abre o caminho para o Bolsonaro, né? Exato, o Etchegoyen que vem de uma família tradicionalmente ligada ao golpismo no Brasil, né? O Alcides Etchegoyen tentou o golpe contra o Getúlio, e o pai dele, o Léo Etchegoyen, participou do golpe contra o João Goulart em 64 e participou da ditadura militar. Então você vê que é uma tradição, é uma casta mesmo. A gente tem uma casta de militares que atuam para o enfraquecimento da democracia no Brasil e a manutenção dessa ordem excludente, dessa ordem que não permite o acesso à cidadania. E aí a gente tem milhões de pessoas passando fome, outros tantos milhões na miséria, um tanto de gente sem acesso a direitos básicos como saúde e educação, enfim. É muito difícil a gente pensar em como sair dessa situação sem que haja algo que alguém escreveu aqui, né? Acho que foi o Eduardo, que precisa de formação política. É isso mesmo, Eduardo Goulart. A gente precisa de formação política. É claro que isso deveria caber aos partidos, aos movimentos sociais, mas a gente também precisaria de uma educação que minimamente fizesse com que a criança, o adolescente, saísse com uma formação cidadã, compreendendo o que é o Estado. Enfim, o Ministério da Educação também está com muitos problemas, né? A gente tem o Ministério da Educação hoje cooptado pelos interesses da Fundação Lemos, os interesses privados da educação. O ministro Camilo, é muito curioso que o ministério que seja da cota do PT acabe atendendo dessa maneira como está aos interesses privados, e a gente tem aí uma reforma do ensino médio que não fosse a mobilização das ruas, não havia nenhum interesse do Ministério da Educação de revogar essa medida, ou mesmo de colocá-la para discussão. Então, é um problema muito grave que a gente tem, e como eu disse, né, o governo parece acuado. Então, essa reforma ministerial, ela aponta, talvez, para uma reforma mais à direita, né? Em que determinados quadros acabem sendo quadros conservadores acabem sendo privilegiados
em prejuízo de outros quadros mais progressistas, eu fico um pouco preocupada, porque a economia é fundamental para o sucesso do governo, mas a questão cultural, social e de mídia, ela também é fundamental, porque senão o governo acaba... Aí qualquer tropeço econômico, como essa formação social e cultural ela não está sólida, acaba isso enfraquecendo muito o governo, né? O Lula, ele é muito habilidoso, enfim, eu tenho certeza que ele vai procurar ali acomodar os interesses da melhor maneira possível para o governo, mas a gente não pode esperar que vai ser fácil, que vai ser dado. E tampouco essas cobranças que existem, né, a respeito de indicações de mulheres, de indicações de negros, eu acho que o governo acaba ficando muito acuado diante dessa pauta, no sentido de isso, o Ministério do Centrão, o Centrão não indica uma mulher nem uma pessoa negra, mas a responsabilidade é do governo. Enfim, eu acho que acaba recaindo sobre o governo problemas que não são do governo, questões que não são do governo, mas que como o governo se coloca disposto a resolver questões desse tipo, por exemplo, a questão da equidade de gênero, da equidade de raça, dentro dos postos de poder, então ele acaba com mais essa batata quente, que gera outro problema, né? E daí é isso, a indicação do ministro do Supremo vira uma polêmica, tudo vira uma polêmica que a gente nunca viu com o Bolsonaro, né? Ninguém nunca questionou o Bolsonaro do fato dele não ter indicado uma mulher ou do fato dele não ter indicado uma pessoa preta. Pelo contrário, ele indicou lá o Cássio com o K, que vota tudo que ele quer, o pastor terrivelmente evangélico, que também vota tudo que ele quer, e ficou tudo certo com isso. Enquanto isso, a grande imprensa hereditária, né, vai tocando fake news no governo. Exato. Vai tocando fake news no governo. E uma direita, né, infelizmente limitada intelectualmente, só consegue, né, fazer aquele que o gado faz, né? Passar para frente desinformação, fake news, e não percebe que essa própria agenda que eles defendem os coloca numa situação econômica péssima, né? Péssima. Então, tem muita gente aqui que precisa pensar, não é, efetivamente, o que é democracia e o que é o neoliberalismo em termos de resultado para a economia e desenvolvimento do país, né? Muito bem. Carla, eu queria também trazer um outro ponto que eu acho que é importante a gente pensar agora para o ano que vem, são as eleições, né? Trazer um pouco essa relação das eleições municipais. Como é que você vê o Lula tentando agora? Porque eu acredito que essas eleições também um ponto importante para que a gente, né, eleja vereadores, porque, infelizmente, dentro dessa lógica distópica, política e econômica que a gente vive, essas figuras elas se cacifam rapidamente para o Congresso. Por que eu estou falando disso? Nicolas Ferreira é um exemplo. Não é, Carla? O que era o Nicolas Ferreira em Minas Gerais? Ele era um vereador, desponta fazendo esses, né, enfim, fazendo live, ou live não, porque era só videozinhos de TikTok. E agora é um deputado federal que desconhece o papel, né, o exercício de sua função, e o que é pior, né, o que ele fez ali, quando estava assinando a reforma tributária, é uma forma muito ligada à extrema-direita em não entender os caminhos da democracia, inclusive que o próprio Lira chamou a atenção. Né? Pode ter sido cínico também, né, ao chamar a atenção, mas é importante a gente levar em consideração que as eleições municipais hoje, pelo menos para a direita e extrema-direita, significa impulsionar candidatos que normalmente não venceriam as eleições, se não fosse as redes sociais, né? Eu acho que o contexto eleitoral dessas eleições municipais vai ser um contexto diferente do que foram as eleições de 2020. Por quê? Porque o governo mudou e o governo federal ele acaba tendo muita influência nos governos locais, desde o sentido de impulsionar lideranças até no sentido de projetar, né, lideranças nacionalmente. Então, por exemplo, a gente pega o Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos já foi candidato à presidência da República, ele foi um candidato com uma votação bastante expressiva nessas eleições de 2022. Enfim, e o fato do PT não ter um candidato, sem dúvida nenhuma, o cacifa para ser um nome forte concorrendo com o atual prefeito da cidade de São Paulo, que faz uma gestão triste, para dizer o mínimo, assim, e bastante deficitária em vários aspectos. Enfim, a gente anda pela cidade de São Paulo e percebe que a cidade está abandonada, não existe uma política pública ali de cuidado com os espaços coletivos e tal.
Então, nesse sentido, eu acho que haverá uma prioridade nas principais capitais do Brasil. Eu fico um pouco até pensando qual vai ser o candidato do Rio, não tenho lido muito sobre isso, mas a situação da esquerda no Rio é muito difícil, né? Bem difícil. E é interessante que você fala, Carla, porque agora o Cláudio Castro e o irmão estão com problemas na Polícia Federal. Né? Tivemos ali também o aumento de crimes que ocorrem um pouco antes do processo eleitoral ligados a milícias, que isso também compreende uma lógica de poder que para o Rio de Janeiro é uma característica diferente, acho que até de boa parte dos estados do Brasil. Né? Claro que a gente tem violência em outros estados no Brasil, mas acho que a forma como se deu a política nos últimos anos no Rio de Janeiro, isso ampliou de uma maneira muito grande. E realmente é uma incógnita no Rio de Janeiro. O que a gente entende, e não sei se você concorda, é que, de alguma maneira, é uma tentativa da extrema-direita entrar pela via radical das forças militares ou policial, né? Ou de uma maneira em geral. Eles atuam com terror, né? Eles criam uma situação de medo e, a partir desse medo, eles propõem as soluções fáceis de matar, de prender, de excluir, que acaba sendo as soluções da extrema-direita para os problemas sociais do Brasil, né? Não só no Brasil, isso acontece no mundo todo também. Mas eu acho que as eleições municipais elas são muito estratégicas para a consolidação de um universo progressista e desenvolvimentista no Brasil. Isso é muito importante porque o governo federal ele tem um projeto de desenvolvimento para o país. E esse projeto ele só vai ser efetivo, de fato, se a gente tiver na ponta, que são as prefeituras, de alguma maneira alinhadas com esse projeto também. Então, assim, é muito importante que o governo federal faça mudanças e proponha projetos para a sociedade, mas quando a gente pensa a questão da segurança pública, por exemplo, é muito designação dos estados e das prefeituras, com as guardas municipais, que é quem faz o trabalho lá na ponta. Então, eu acredito que a estratégia do governo, nesse momento, vai ser centrar a organização no sentido de fortalecer as forças progressistas nas principais capitais do Brasil, né? Porque eu acho que as capitais acabam sendo a ponta de lança desse processo de tomada, e também o fortalecimento de um universo progressista no interior. Isso é mais difícil de acontecer. A gente tem, por exemplo, como exemplo, o caso do interior de São Paulo nas eleições estaduais, né? O atual governador Tarcísio de Freitas, que hoje quer privatizar o estado de São Paulo, eu estou falando assim de maneira até chistosa, né? Ele está tentando privatizar a Sabesp, o processo está judicializado, enfim, e outras estatais. Tudo, né? Na verdade, ele quer privatizar boa parte de São Paulo, inclusive Exato. A educação. Exatamente. E isso é interessante porque ele perdeu na capital e na região metropolitana. Exato. Quem ganhou foi o Haddad. Ele ganhou no interior. Então, assim, há um longo caminho para que as fake news disseminadas pela imprensa durante as últimas décadas contra o PT e contra o Lula sejam desfeitas. Por exemplo, no Natal, eu estava, enfim, reunida com algumas pessoas e eu ouvi algumas fake news, como, por exemplo, que o Brasil estava comprando energia da Venezuela, essa fake news publicada pela Folha de São Paulo, que o Brasil estava comprando energia da Venezuela em prejuízo do consumidor, comprando uma energia cara. E aí eu fui explicar, olha, isso é mentira. Na verdade, a compra de energia de outro país atende aos interesses do consumidor. E o Ministério de Minas e Energia, inclusive, soltou uma nota explicando isso. Então, você percebe que existe uma constante ação política dos órgãos de imprensa na defesa de interesses da burguesia. Quais são os interesses da burguesia, para ficar bem claro? A implementação de medidas econômicas neoliberais, que são medidas econômicas que enfraquecem o Estado e acabam privilegiando a iniciativa privada. E isso implica necessariamente na diminuição do investimento público. Aí eu estou falando do quê? Diminuição do investimento em educação, ou diminuição do investimento em saúde, ou diminuição do investimento em ampliação da malha ferroviária e obras de infraestrutura, por exemplo. É perigoso quando a gente tem um governo que deseja ter uma política desenvolvimentista, mas acaba fazendo essa política atrelada à iniciativa privada, como, por exemplo, é o caso do Ministério da Educação hoje, que tem uma série de políticas de ampliação do serviço, de aperfeiçoamento do serviço de educação pública, mas
que acaba fazendo isso, apoiando a iniciativa privada, no caso, a Fundação Lehman, que tem uma ligação muito grande, principalmente com a Isolda Sela, que, se eu não me engano, é secretária executiva do Ministério da Educação. E assim, deixar aqui só um comentário, porque alguém, eu me lembro quem falou assim, olha, a gente não trata muito essa relação dos problemas da educação, do Ministério da Educação, e a gente trata sim, então procurem, porque tem muitas entrevistas que eu faço, fiz uma recentemente com a professora Heleneira, então a gente tem noção da complexidade dos problemas dessa relação privada com a educação, né? da tentativa de impor uma pauta do setor privado na educação, como Lehman, Todos pela Educação e Companhia Limitada, né, Carla? Exatamente. A ideia da Starlink, acho que é a Starlink, a empresa do Musk. Isso, Starlink, sim. Que está ali querendo ter o monopólio da internet na Amazônia. Enfim, é muito perigoso isso. O Brasil tem condições, né, de utilizar o Estado. E essa reforma do ensino médio, ela é muito lamentável, porque ela é a imposição da política neoliberal à educação, né? Ou seja, os governos estaduais ficam isentos de abrir concurso público, porque, como são componentes curriculares, tudo fica muito em aberto, você pode contratar professores, então isso é um sucateamento da educação. O Brasil tem um exemplo muito notável e internacionalmente reconhecido de educação de qualidade, que são os institutos federais. Os institutos federais têm desempenho em notas e exames internacionais nível Finlândia, nível Coreia do Sul, que são os melhores sistemas de educação do mundo, né? E o que o Instituto Federal tem de diferente em relação às demais escolas da rede básica do Brasil, tanto municipais quanto estaduais? É um investimento alto, é um bom salário, é uma estrutura boa, é uma intenção de fortalecimento da educação com formação profissionalizante. Enfim, eu acho que a gente tem um bom exemplo aqui, a gente não precisa de nenhuma fundação para explicar para a gente como faz isso, sabe? Eu acho que é só a gente beber do exemplo que a gente tem aqui. Eu fico um pouco preocupada de pensar que a educação, que foi uma bandeira de eleição para o presidente Lula, siga nessa tendência de privilégio da iniciativa privada, viu, Andréia? Enfim, e isso aí não ajuda. E em relação às eleições municipais também, eu acho que acaba a gente ficando refém mesmo, né? Porque a ideia de uma educação fraca, de uma educação que não oferece qualidade, substância de formação para os estudantes, acaba gerando cidadãos acríticos, cidadãos que não conseguem compreender a complexidade do momento e são levadas por aventureiros, enfim. A gente sabe muito bem que as eleições municipais elas são muito determinadas pelos componentes regionais, então as oligarquias regionais são muito, muito fortes. Eu fazia um exercício com os meus alunos do ensino médio, que era assim, você pesquisar quais foram os prefeitos da sua cidade nos últimos 100 anos. E eles ficavam chocados ao descobrirem que eram 2 ou 3 famílias que ficavam se alternando no poder ao longo do tempo. E isso é uma coisa muito comum, a gente até chamava isso aí num período de república oligárquica, em que grupos políticos disputavam o poder. Claro que eu não estou dizendo que a gente vive uma república oligárquica, mas que em algumas regiões essa lógica ainda impera. E isso diz muito sobre a dificuldade de implantação da república no nosso país mesmo, né? Que seria uma ideia de uma coisa pública voltada ao interesse comum e não ao interesse de grupos que, tendo muito dinheiro, acabam assumindo o poder em benefício dos seus próprios interesses. Olha, é bem interessante porque você vê o quanto os interesses dessa classe dominante, e tem muito a ver com aquele trabalho do José Souza, quando ele falou, né, da elite do atraso, que ele fala, olha, são 2%, aliás, às vezes é menos de 1%, que coloca a pauta para a classe média e que ela reverbera e que ela acaba sendo a maior prejudicada. É o que a gente viu. E a gente está tentando reconstruir esse Brasil. Não é? É esse Brasil que a gente está tentando reconstruir. Só que essa lógica dessa classe dominante e dessa classe média, durante a nossa história do Brasil, sempre teve na lógica de poder. E nunca abriu mão dessa lógica de poder em todos os poderes. Aí a gente pode ampliar em todos os poderes. Seja, né, no judiciário, seja no legislativo. E quando o executivo passa a ter um reflexo do povo, com os governos Lula e Dilma,
aí você tem que botar abaixo. Aí você coloca imprensa tradicional, aí você coloca uma pauta emborrecedora para deixar a população extremamente, não é, ignorante, por ignorar o conhecimento, por abrir mão de conhecer, por abrir mão de se informar. E com isso, ela é muito mais manipulável, né, Carla? A gente está indo para o final. Eu passo para você agora fazer um apanhado de 2023 e pensar em 2024, né, Carla? Bom, eu acho que entre mortos e feridos, o governo foi, enfim, obteve sucesso naquilo que se propôs a fazer, né? Eu não esperava que o governo tivesse uma atitude mais enfática do que teve no 8 de janeiro. Acho que a troca do comandante do Exército, o general Arruda, pelo general Atomaz, foi mais do que a gente esperava, porque acho que muita gente não esperava nem isso. Algumas pessoas ficaram decepcionadas, imaginando um governo mais à esquerda, enfim, mais progressista do que foi. Mas por ser um governo de composição, eu acho que o governo Lula teve sucesso naquilo que se propôs a fazer, que foi apaziguar a relação do executivo com os demais poderes da República, que eu estou falando notadamente o judiciário, né, que teve muito problema entre o executivo e o judiciário durante o governo Bolsonaro, mas também um avanço econômico que foi importante. Assim, claro que as coisas, os produtos de primeira e segunda necessidade ainda não estão nos valores que nós gostaríamos que estivessem, mas é fato que houve uma melhora, uma significativa melhora, tanto na questão do acesso, por exemplo, o preço da gasolina diminuiu, o preço da cesta básica diminuiu em muitos estados, o fato do salário mínimo ter subido foi muito importante, o Bolsa Família também foi um programa de distribuição de renda que contribuiu muito para a melhora geral das condições de vida da população mais pobre do país. Enfim, tudo isso eu acho que ajuda muito e contribui bastante para que a gente possa ter um ano de 2023 que foi minimamente satisfatório, minimamente, assim. Acho que a perspectiva para 2024, com o programa de aceleração de investimento e também o renascimento do Brasil na pauta das relações internacionais, né? O Lula, sem dúvida nenhuma, ele fez o Brasil ressuscitar dentro do governo estrangeiro, da governança global, né? Eu acho que tudo isso ajudou bastante a chegada de investimentos estrangeiros. O Brasil foi o segundo país que mais recebeu investimentos de países estrangeiros, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Então, tudo isso é muito positivo para o Brasil. Então, a tendência em 2024, com a retomada do investimento no programa de aceleração de crescimento e um fortalecimento dessas pautas desenvolvimentistas, é uma melhora geral das condições de vida da população. É o Brasil voltar a crescer, é o brasileiro voltar a ter autoestima, é o Brasil voltar a ser reconhecido como um país com uma agenda positiva para o mundo. O Lula tem condições de assumir uma liderança internacional a respeito dessa transição energética de combustíveis fósseis para combustíveis para o que a gente chama de energia verde, né? Então, acho que a tentativa é muito boa. Eu estava pensando que o Brasil tem muita sorte de ter o Lula, viu, Andréia? Porque o Lula ele consegue estabelecer uma relação política que faça com que, apesar das diferenças, o Brasil siga um rumo de crescimento. E eu acredito que isso vai acabar seguindo. Há muita grita em torno da reforma tributária, que ela foi muito tímida, que ela beneficia a burguesia, não sei o quê. Mas, gente, é a primeira reforma tributária que o Brasil consegue aprovar em período democrático. Não é fácil, não é uma coisa fácil você conseguir consenso a respeito de temas tão controversos. E é fato que o Brasil venceu um período muito obscuro, que foi o governo Bolsonaro, um período de morte, enfim, que vai ser lembrado com muita vergonha pelas gerações vindouras. Então, a gente tem que também seguir firme no propósito de que o avanço ele vem, às vezes, um passinho depois do outro, né? E a sociedade brasileira é uma sociedade de luta. E ela escolheu se desenvolver, ela escolheu, de alguma maneira, distribuir renda. E é por isso que o governo Lula foi eleito. E o resultado está aí, de certa maneira. A gente sai, né, ter o primeiro final de ano na era Lula é tão bom, porque a gente tem pelo menos uma esperança de que algo pode vir a mudar concretamente. As coisas melhoraram, elas podem não ter melhorado da maneira como a gente gostaria, mas é fato que elas melhoraram. Elas melhoraram, perfeito.
Muito bem. Olha, gente, eu caí. Agora eu voltei e foi assim, deu um pico de luz assim, pá, acabou a luz, acabou a internet, mas já voltou. Por isso que eu sempre falo, restatiza que melhora. Não tem jeito. Né? É uma piscadinha na luz, a gente, né? Isso porque está nublado, então é isso, né? Na verdade, o restatiza que melhora mesmo. Carla, querida, um beijo para você e até o ano que vem. Obrigada, querida Andréia. Um grande abraço em você, agradeço o convite, sempre uma alegria estar aqui trocando com você. Um abraço na comunidade, desejar um feliz 2024 para todo mundo, né? Com muita saúde, muita disposição para a luta, porque a gente vai precisar. O governo está começando e tem muita coisa para fazer ainda. Fiquem bem e até lá. Beleza, eu concordo com o Caê. Beijo, Caê. É um privilégio viver no mesmo tempo que Lula. É até interessante, porque no dia da eleição, a minha filha, né, voltou e ela falou assim: nossa, ela estava emocionada de ter votado no Lula. Né? E aí a gente para olhar e fala assim: gente, isso é muito bom, né? Isso é muito bonito. Né? Gerações que estão experimentando isso. Eu agradeço. A política ela é afeto, né? O Lula ele sabe usar isso e a Exatamente. gente fica afetado. Eu também fiquei muito emocionada. É isso mesmo. Carla, um beijão para você e até a próxima. Tchau, Até, tchau. querida. Tchau, tchau, comunidade. Fiquem